Boa noite, pessoal. Mais uma live da Tropical Estufas. Hoje nós vamos falar a importância do plástico no agro e o nosso bate-papo hoje que é a Ana Paiva da Braskem, um assunto aí sobre plástico, matéria-prima, né, da onde surge o plástico. A Braskem é uma das principais ou a principal, né, fornecedora de matéria-prima aí das empresas termoplásticas do Brasil e também da América. Nós vamos falar bastante aí com a Ana Paiva. Daqui a pouquinho eu já estou chamando ela. Deixa eu só fixar aqui o nosso assunto de hoje também. E lembrando que a gente sempre tem uma pessoa aqui de plantão, e hoje o plantão é o nosso companheiro Luiz, que está aí no WhatsApp, para que algumas perguntas vocês possam enviar também via WhatsApp para ele. Eu vou fixar aqui também o WhatsApp do Luiz aí, que está no plantão hoje com a gente, para qualquer detalhe durante a live aí. E também pós-live possa ser enviada para ele, que está no plantão de hoje aí da live. Boa noite, pessoal. Vamos chegando, daqui a pouquinho a gente já entra ao vivo aí com a Ana Paiva, a gente já vai chamar ela. Hoje o assunto é sobre a importância do plástico no setor agro, com a nossa convidada Ana Paiva da Braskem. Daqui a pouquinho, um minutinho, já estou chamando ela. Muito boa noite, obrigado pela presença de vocês aí, vamos chegando. Horta Rodrigues, Silvano Tasca aí presente na nossa live, obrigado Silvano pela presença. Vamos chegando aí. Horta Rodrigues aí já fazendo uma pergunta para nós: quais os meios mais fáceis de um pequeno agricultor familiar ter uma estufa? É o Pronaf. Exatamente, você pode fazer um financiamento via Pronaf, que hoje a gente fala em 4% ao ano, e 3 anos de carência para pagamento, é a menor taxa hoje do mercado. E também a Tropical Estufas também faz financiamento próprio também até em 15 vezes. Tá joia? Nosso pessoal aí com certeza já vai entrar em contato com você também para tirar outras dúvidas aí. Nosso amigo aí da Horta Rodrigues fazendo uma pergunta já pra gente aqui. Boa noite, pessoal. Pessoal que vai chegando aí: Fernando Costa Galo, Thiago Ferraz, Lucas Martins, Patrícia, Thaís, Lourenço. Obrigado, pessoal, pela presença. Hoje o nosso bate-papo é com a Ana Paiva da Braskem sobre a importância do plástico no setor agro. Não sei se a Ana já está online aqui com a gente. Ana, se estiver online, me manda um joinha aí só para mim localizar você e eu já te chamo na sequência para a gente iniciar. Então, mais uma live da Tropical Estufas. Lembrando que a nossa missão é sempre levar conteúdo relevante para o agronegócio. E hoje nós temos uma convidada aí, Ana Paiva da Braskem, que nós vamos falar sobre a importância do plástico no agronegócio do Brasil. A Ana já está aqui, já mandou um estou aqui. Beleza, Ana, já vou te chamar daqui a pouquinho. Iniciando a nossa agenda de live, essa é a nossa primeira live de setembro. Obrigado, pessoal, obrigado pela presença. Já manda aí aviãozinho para a galera dizendo que a live já vai começar. O assunto é hoje com a Ana Paiva da Braskem, um assunto bastante relevante no nosso segmento agro. Manda coração também aí, que a gente gosta de coração. Coração é energia positiva, né? Isso é muito bom. No momento que a gente vive, temos que mandar energia positiva para todo mundo. Obrigado, Zolder aí, grande amigo Zolder, parceiro aí também da Braskem, presente na nossa live de hoje. Obrigado, Zolder, pela presença. Já vou chamar a nossa convidada Ana Paiva da Braskem para a gente fazer esse bate-papo aqui com ela. Já estou chamando aqui a Ana. Chamando a Ana aqui. Oi, Ana. Tudo bem? Tudo jóia e você? Tudo tá me ouvindo bem, né? Tá ótimo, tá tudo jóia. Você também tá me ouvindo bem aí? Tudo bem? Tô perfeitamente, tudo Então tá certo. jóia. Primeiramente, obrigado aí pela oportunidade, obrigado pela disponibilidade de estar aqui com a gente.
falando aí de um assunto bastante relevante aí para o nosso público agro, né? Sobre a importância do plástico no agronegócio. Muito obrigado, viu, Ana? Eu que agradeço o convite. É sempre um prazer estar com a Tropical Estufas. Obrigado, obrigado. Para quem não me conhece, eu sou o Guga Rios, gestor do grupo Tropical Estufas, e hoje mais uma live iniciando a nossa lives de setembro, e a primeira live é com a nossa amiga Ana Paiva, da Braskem. Ana, por favor, se apresente aí para os nossos amigos, convidados aí também presentes. Meu nome é Ana Antônia Paiva, eu sou engenheira química, tenho mestrado em engenharia de materiais, com ênfase em polímeros. Eu trabalho na Braskem desde 2006 e desde 2013 eu trabalho com desenvolvimento de mercado com foco exclusivo para o agronegócio. Muito bom. Obrigado novamente, viu, Ana? Em nome da Tropical, em nome do Nelson, está presente na nossa live aqui também de hoje. Tá? Um Tenho abraço certeza aí também. que vai ser um bate-papo aí bastante legal. E é um assunto, né, Ana, bastante relevante. A gente fala em plástico, né? Tem muita gente que plástico já pensa em meio ambiente, já pensa, né, em degradação. Aí é um assunto aí bastante relevante, polêmico também. Mas nós vamos falar aqui de muita coisa boa também. Sem Ô, dúvida. Ana, dando sequência aqui e a abertura oficial aí da nossa live, o que a Braskem, né, como ela é inserida nesse segmento, fala um pouquinho para os nossos amigos aí, convidados aí do setor agro, acho que é importante aí a gente pontuar, né, o que é a Braskem nesse segmento, o que ela faz, de que forma que ela faz. Falo sim. Então, a Braskem é uma indústria petroquímica e a gente é uma empresa integrada. O que isso quer dizer? Que a gente atua na primeira e na segunda geração. Então, na primeira geração, a Braskem produz insumos básicos que são usados como matéria-prima para a segunda geração. E na segunda geração, então, é o momento, né, a etapa ali da cadeia, em que são produzidas as resinas termoplásticas. A Braskem produz PVC, polietileno, que é o PE, polipropileno, que é o PP, e além disso, a Braskem também produz o polietileno verde, que a Braskem é o maior produtor de biopolímeros do mundo, né, com a produção do polietileno verde, e a diferencial do polietileno verde é que ele não usa como matéria-prima um eteno que veio de uma fonte fóssil, ou seja, um eteno que veio do petróleo. No polietileno verde, a matéria-prima para a produção do eteno é o álcool e, portanto, o polietileno verde é um polímero de fonte renovável, né? A Braskem tem 40 unidades que são distribuídas no Brasil, Alemanha, Estados Unidos e México. E aí você me perguntou, né, como é que qual é a relação Braskem e o agronegócio? Como eu comentei, essas resinas termoplásticas, como por exemplo o polietileno e polipropileno, são muito utilizadas no agro. Então, por exemplo, o polietileno, acho que é importante mencionar o seguinte: a Braskem não produz a peça plástica. Então, por exemplo, o polietileno que é usado para produzir um filme de cobertura de estufa, para produzir peças de implementos agrícolas, para produzir mulching, bombona de agroquímico. A Braskem não produz a peça plástica. A Braskem produz a resina, os nossos clientes compram essa resina e aí produzem essas peças plásticas. E além do polietileno, que eu já mencionei algumas das aplicações de agro, a Braskem também atua na produção de polipropileno, que é usado, por exemplo, para produzir ráfia de cobertura de solo, embalagem de fertilizante, que mais? Cortinas de aviário, o não tecido para fazer ensacamento de frutos e assim por diante. Ou seja, o plástico está muito inserido no agronegócio e a Braskem, consequentemente, também está muito inserida no agronegócio. Sim, podemos dizer que ela é a principal, né, fornecedora aí da matéria-prima. A gente tem um público aqui muito voltado, né, para o cultivo protegido, para as estufas, para o cenário aí também de superlonas. Então vamos Sim. dizer, para ficar claro para esse pessoal, é a matéria-prima principal, né? A Braskem ela fabrica, né, é dona dessa matéria-prima, que revende isso para as indústrias
fabricantes de filmes agrícolas, de telas agrícolas, de superlona. Exatamente. Então, é a partir dessa resina que a Braskem produz, o nosso cliente vai fazer uma formulação, porque cada aplicação exige requisitos técnicos específicos, e aí o nosso cliente compra a resina da Braskem, compra os outros aditivos de outros fornecedores, então produz os filmes, telas, silobolsa, geomembrana, ráfia, bombonas para agroquímicos, que mais? Stretch para Para envelopar. embalagem, envelopar. Parte de irrigação Tudo, também? exatamente. Tubo gotejador. E mangueiras de gotejamento, para gotejamento, tudo isso. Tudo isso é produzido com ou polipropileno ou polietileno. Certo. É uma empresa brasileira, Ana, 100% brasileira? Como que é? A Braskem é uma empresa brasileira, mas como eu comentei, hoje nós já temos planta nos Estados Unidos, Alemanha, México e a maioria das plantas, grande parte das plantas aqui no Brasil. Temos no Muito. Sul, aqui no Rio de Janeiro, São Paulo e na Bahia. Braskem E hoje é a maior produtora de termoplástico da América, certo? isso, é o maior produtor de polipropileno e tem a maior capacidade de produção de resinas termoplásticas das Américas. Muito bom, muito bom. Ô, Ana, e como você enxerga aí o futuro, né, do agronegócio no Brasil, minha amiga? Bom, eu falo que eu sou muito otimista, né? Eu acho que não só eu, né? Todo mundo, Todos nós a temos que gente ser. A gente acredita que a perspectiva e o futuro do agro no Brasil é muito promissor. Então, o Brasil hoje já tem um papel muito relevante no agronegócio, né? E acho que nesse momento de pandemia isso ficou muito evidente. Eu tenho assistido muitas lives mostrando as exportações do Brasil, acho que todo mundo tem assistido isso, né? E eu falo que não é exagero, acho que depois de algumas lives eu falo, não é exagero nenhum a gente falar que nesse momento o Brasil, a gente pode até falar que o Brasil está alimentando o mundo, né? E acho que com a pandemia a gente teve oportunidade de provar que nós somos muito bons aqui no campo e somos muito bons também no resto, porque a gente tem conseguido fazer as exportações e fazer os nossos produtos chegarem do outro lado do mundo, né? Então, assim, não tenho dúvida de que o Brasil é muito importante no cenário do agronegócio, mas eu acho que essa relevância do Brasil vai ficar ainda maior no futuro. E há um tempo atrás, acho que é legal comentar isso, eu assisti uma palestra da Price que fazia uma relação entre as mega tendências e eles elencavam as mega tendências e traçavam quais os impactos dessas mega tendências no agronegócio como um todo, óbvio, no mundo, né? E acho que esse raciocínio embasa muito isso que a gente acabou de falar, de que o Brasil é hoje muito importante, no futuro vai ser muito importante. Então, acho que seria legal a gente discutir um pouquinho Essa mega tendência aí. tendências e como é que isso se relaciona com e quais os impactos que isso vai ter no agro, né? Acho que são 4 pontos importantes de mega tendência. A primeira delas é a questão populacional. Então, tamanho e as características dessa população. Então, as projeções apontam para que em 2050 a população mundial vai estar muito próximo dos 10 bilhões de habitantes. Alimentar esse monte de gente... Então, para alimentar toda essa população, a gente precisa aumentar a produção de alimentos em 70%. Ou seja, precisa produzir mais 70% do que a gente já produz hoje, né? E aí entra, qual é o papel do Brasil? O Brasil é das únicas regiões que ainda tem disponibilidade diária
A gente tem um clima extremamente favorável, relevo, solo, água e principalmente luz. A gente consegue fazer 2, 3 safras no mesmo ano. E por isso, as estimativas são de que desses 70% de aumento de produção de alimentos, entre 40% e 50% vai ficar com o Brasil. Ou seja, a gente já é muito bom no agro e a gente vai ter que ser muito melhor ainda para poder alimentar esses quase 10 Sim. bilhões. É nós que estamos segurando esse país nesse momento, né, Ana? Acho que tem que deixar, né? Tem que fortalecer esse número, né? Essa marca do PIB aí que tá estourado por causa do agro, por causa das exportações. Então a gente tem Isso, que fortalecer esses dados aqui também, né? sem dúvida. Um outro aspecto de mega tendência, que também acho que é interessante a gente comentar, é o seguinte: então vai ter um aumento significativo do número da população, né, de número de habitantes. Essa população vai estar envelhecendo, então em 2050 o número de idosos a percentagem de idosos vai dobrar. E esses idosos, claro, vão aumentar muito a expectativa de vida e eles vão ter uma consciência muito grande, uma busca muito forte por alimentos saudáveis. Então, esse é um outro impacto no agro. A gente tem que se preocupar com isso. Como é que a gente vai produzir alimentos mais saudáveis? Sim. E nesse momento, dando o gancho aí que você está dizendo, né? A gente tem aí pelos estudos um aumento de FLV de mais de 30% nesse período, tá, Ana? É um dado aí, você deve ter também esses dados aí. Então, a gente já tem uma crescente nesse momento. E você falou que a gente vai precisar produzir, achei muito legal aí, mais 70% do que a gente já produz por esse aumento da população. E tem um outro dado que eu gostaria de complementar aqui com o seu raciocínio, que eu acho importante para o pessoal que está nos assistindo aí, que é só notícia boa, vamos dizer assim, né, que a gente está falando aqui, e é notícia coerente. Concordo plenamente contigo aí, e fantástico o seu raciocínio. A OMS, né, indica que temos que ter uma alimentação de 400 gramas dia de FLV. E o Brasil hoje ele está na casa de 120. Olha a projeção disso também. Aumentar quase 4 vezes, né? Né? Então é muito louco isso, é incrível essa projeção de crescimento que a gente tem em cima de todos esses dados que você traz para a gente aqui. Sem dúvida. Ou seja, quando a gente fala de alimento saudável, que essa população mais velha vai estar vivendo mais, mas vai ter um dos fatores, obviamente, que leva a isso, essa preocupação com a alimentação saudável, a gente está falando de FLV, né? Outro ponto é que vai ter um aumento da classe média, ou seja, populações com renda mais baixa vão aumentar seu poder aquisitivo. Com isso, vai ter uma demanda por proteína animal. Então, mais um input para a gente do agro. Sim. Outro ponto é urbanização acelerada. Então, as projeções mostram que em 2050, 66% da população vai morar nas grandes cidades. Então, se hoje, em algumas regiões, a gente já tem problema de mão de obra no campo, no futuro, isso vai ficar mais acentuado. Então, a gente vai ter que produzir muito mais alimentos com menos mão de obra, né? Então, isso é uma coisa que a gente tem que a gente não pode deixar de citar, né? Deixar de citar. E eu vejo que temos que pensar na tecnologia aí, porque é com tecnologia que a gente consegue melhorar essa questão de mão de obra, a automação, né? Todo um sistema aí, porque essa projeção sua é fantástica. Exatamente. Outro ponto dessa questão da urbanização é que vai aumentar o número de grandes cidades. Então, eles falam que em 2030, se eu não estou enganado, ou seja, daqui a 10 anos, que nós teremos 41 megacidades, ou seja, cidades com mais de 10 milhões de habitantes. Então, qual uma tendência aqui que também está totalmente ligada com o uso do plástico? Fazendas urbanas, hortas coletivas, produção vertical, né? Porque para alimentar essa população que estão nessas mega cidades, fica complicada a distribuição. Então, você vai ter que produzir dentro da mega cidade, né? Sim. Então,
falando aí de população, só desse aspecto população das megatendências, a gente já falou de diversos aspectos de produzir mais saudável, de produzir com menos mão de obra, ou seja, tudo isso vai ter muito impacto no agronegócio do futuro, né? Sim, exatamente. Você comenta aí, né, sobre as megas tendências, a gente linka aí, né? E como relacionar nessas megas tendências com aplicação no plástico pro agronegócio? Como é que você vê isso, Ana? Eu acho que tem tudo a ver. Então, assim, as aplicações de plástico estão intimamente relacionadas com esse caminho e com esse objetivo das megatendências. Então, por exemplo, quando a gente fala de aumento, que eu acho que a gente não pode falar só de aumento de produtividade, aquela história dos 70%, né? Eu acho que a gente tem que falar em maior disponibilização de alimentos. Né? E a maior disponibilização de alimentos vem através de aumento de produtividade e redução de perdas. Quando a gente fala de aumento de produtividade, tem diversas aplicações de plásticos, de soluções de plástico no agro, que atendem a esse ponto. Um deles são as estufas, né? Que aí usa os filmes de cobertura, ráfia, de solo, as telas, enfim, dentro da estufa vai um pacote completo de plástico e obviamente que ali dentro, no ambiente controlado, você consegue aumentar a produtividade, ter precocidade, produzir várias safras no mesmo ano, ou seja, várias aplicações de plástico relacionadas com produtividade. Ô, Ana, só não cortando o seu raciocínio, mas eu acho importante. Hoje, quando a gente fala em plástico para estufa, tela para estufa, hoje qual é o maior segmento voltado aí para o agro que impacta o maior consumo do plástico no segmento? Acho que é um que está um pouco ligado com o próximo item que eu ia comentar, que era a história da redução de perdas. Hoje, o maior volume de plástico vai para a silobolsa. Silobolsa para quem não conhece, é um tubo de plástico, de polietileno, que você pode armazenar até 200 toneladas de grãos, especialmente, em sua grande maioria, milho, por um período de tempo relativamente longo, que pode chegar até um ano, dependendo se for bem armazenado, ele chega até um ano. E o que acontece? Aqui no Brasil, a gente tem déficit de armazenagem, então não tem silo estacionário para armazenar toda a nossa safra de grãos. Então, você produz, sei lá, a primeira safra de soja, você enche o silo estacionário. Quando você vai para a safrinha de grãos, o silo estacionário está cheio, você não tem onde colocar mais o milho que você vai produzir. Então, esse milho, ao invés de ter que botar no caminhão e vender imediatamente, pode ir para um silobolsa, ficar armazenado ali, mantendo a integridade do produto, a qualidade do produto, sem perda de valor, né? Então, Entendi. é um exemplo de uma aplicação que é importante nessa questão de reduzir perdas, ou seja, ao invés de deixar lá, se eu não quiser vender imediatamente após a colheita, considerando que eu não tenho disponibilidade de um silo estacionário para armazenar. Se o produtor não quiser vender imediatamente a safra, a alternativa que ele teria, se não fosse o silobolsa, era deixar lá a céu aberto. Choveu, Ele né? perde aquela produção lá. Perde a Sim, qualidade do produto. sim, Então, joia. nesse sentido. Uma outra Entendi. aplicação que é muito usada, que tem tudo a ver com essa questão de redução de perdas, são as embalagens, né? Tudo isso a gente já falou, que aumenta, que você já tinha comentado, não só dos nossos insumos, mas do produto quando vai para o varejo, né? Então, as embalagens são extremamente importantes para garantir dar uma maior vida, um shelf life maior para o produto, para dê tempo dele chegar no varejo, a gente ir lá, comprar, consumir, tudo bonitinho. E pegando o gancho da mega tendência, né?
é uma mega tendência, o pessoal está partindo para aqueles conceitos de higienizado, que vem no pacotinho, que tem uma longevidade na geladeira maior. Então, Sim. tá aumentando essa tendência também, o que tem uma embalagem aí altamente diferenciada, e isso também é matéria-prima Braskem, né, Ana? Sim, sim. E um outro aspecto que eu acho legal a gente comentar, Guga, que também é mega tendência, é que eles falam de mudanças climáticas e escassez de recursos. E onde é que entra o plástico nisso? Tem diversas aplicações, acho que talvez uma que seja muito emblemática e que, assim, que é muito ilustrativa é a irrigação por gotejo, né? Então, porque a questão tem algumas regiões na África, por exemplo, que eles comentam que vão perder sua capacidade de produzir alimentos de até um terço por escassez de recurso. E esse recurso, por exemplo, um recurso que com certeza E você falou em África, tem um pessoal da África aqui na nossa live que ele mandou, o pessoal lá de Nampula, nosso amigo tá online com a gente aí, ele viu o nosso post, ele falou, não, eu quero acompanhar esse assunto com a Braskem hoje aí, tá online, grande amigo Panganai aí de Nampula, obrigado pela presença, meu amigo. que legal, seja bem-vindo. A irrigação por gotejo é um exemplo de uma aplicação de plástico que está muito ligado com esse conceito aí de otimizar o máximo o recurso que você tem disponível. Porque com gotejo você consegue controlar exatamente a quantidade de água que você está pondo na planta. E você coloca exatamente o que a planta precisa, porque no gotejo quase tudo que você coloca a planta absorve. Além do fato de que você pode usar o gotejo para fazer fertirrigação. Então, na fertirrigação, você também coloca exatamente o nutriente que a planta precisa na hora que ela precisa, né? É diferente, por exemplo, de uma situação que você não tem gotejamento, sei lá, que você entra na lavoura e que você tem que fazer toda a adubação para evitar ficar entrando toda hora na lavoura. No gotejo, não. Se você quiser colocar uma gotinha do nutriente por dia, você coloca uma gotinha do nutriente por dia. Então, de novo, você não vai ter desperdício de nenhum tipo de nutriente, de fertilizante, etc., porque você está colocando exatamente a quantidade que a planta precisa na hora que a planta precisa, né? Então, a gente fala muito que acho que é um conceito, né, que está muito em voga, que é produzir mais com menos. Então, eu acho que as aplicações de plástico, a gente falou aqui de algumas, não falamos de todas, né? Mas permitem aumento de produtividade e até redução de perdas, como a gente comentou, usando menos água, que é o caso do gotejo, usando menos, por exemplo, herbicida, que é o caso do mulching, usando menos inseticida, que é o caso daqueles filmes para ensacamento de frutas, usando menos energia, por exemplo, que são as ráfias e as mantas expandidas que são usadas para isolamento térmico nas granjas e nos aviários. Enfim, as aplicações de plástico, então, estão muito alinhadas Sim. com a mega E tendência. eu vou incluir aí as estufas, mas Tá? sem estufa essa tecnologia não acontece, Então, não é? Então exatamente. você sair do campo aberto, né? Você sair do campo aberto e trazer para o cultivo protegido com uma tecnologia da estrutura, né? Que a estrutura hoje ela é muito séria, não pode ser qualquer tipo de estrutura também. Então a estrutura tem que ter cálculos, né? Em Sim, cima aí de engenharia, não eu vou aqui fazer uma estufa de qualquer jeito, porque você vai estar sujeito ou por uma intempérie climática e até mesmo o fabricante do plástico hoje ele não te garantiza, independente se você tiver ali no material alternativo. E os fechamentos com a tela. A tela aí você faz um combate também ali a insetos, questão de radiação solar, temperatura, o que o plástico também te ajuda nessa tecnologia. É todo um conceito aí tecnológico, né, Ana? É muito importante, né? sem dúvida, sem dúvida. É o que você falou, tem muita tecnologia envolvida e você consegue, dessa forma, com um total controle do ambiente, produzir mais, em muitas situações,
com precocidade, eliminar sazonalidade, que no campo aberto, em determinadas épocas do ano, você não consegue produzir, na estufa não tem isso, né? E produtos de excelente qualidade, porque você tem um controle de pragas muito maior, né? Sem dúvida. E as embalagens também, você começou a falar um pouco das embalagens, né? Então, as embalagens por FLV e também tem as embalagens aí também, aquelas embalagens tipo ráfia também, eu acho que vocês também têm aí, né? O desenvolvimento disso, né? Em cima dessa, que eu acho que também é uma mega tendência aí de armazenamento de produto, de deslocamento de produto para independentes regiões, também, né, Sim, Ana? sem dúvida. Essa questão dos deslocamentos que você está falando vão ficar cada vez mais importantes. Um ponto até que acho que eu pulei lá quando a gente estava falando de mega tendências e talvez seja legal a gente comentar aqui, que as mega tendências apontam para o seguinte: o E7, que é o grupo dos 7 países em desenvolvimento, a economia do E7 vai superar a economia do G7, que são os países desenvolvidos. O Brasil é um dos países do E7. Então, mais uma coisa legal para a gente. O que isso significa? Se a economia do E7 crescer, o PIB do E7 vai crescer, significa que, considerando o Brasil dentro desse pacote, né, é, o nosso mercado interno vai crescer. Então, vai ter mais gente com poder aquisitivo mais alto, querendo alimentos, comer mais e comer alimentos saudáveis. E um outro aspecto que acho que é um pouco disso que você falou, vai começar a ter muito mais circulação e comércio de alimentos entre esses países. E por isso vai ser cada dia mais importante, cada dia vai ter mais relevância as legislações, criação de novos padrões, selos, tudo que esteja relacionado com segurança alimentar e qualidade de produto. Sem Mas dúvida. para mostrar que o Brasil é muito legal, o agro no Brasil é muito legal, e no futuro vai ser mais legal ainda. Com certeza, um crescimento aí muito grande em todos os aspectos, né, Ana? Fantástico esse seu posicionamento, eu concordo contigo. Sei que você também anda muito pelo Brasil e também pelo mundo, né? Eu gostaria aqui de explanar um pouco mais aí a questão da aplicação do plástico no agro. É uma realidade no mundo, né? É, Como que você vê isso comparado aí também a outros países? Nós nos encontramos lá em Israel, lá, né, em Tel Aviv, lá na feira, lá, né, nós estivemos lá. Gostaria que você também explanasse um pouco mais isso para a gente, Ana. o uso do plástico no Brasil está crescendo muito, mas se a gente comparar com o que existe lá fora, a gente é muito tímido ainda. A gente ainda usa muito pouco plástico no agronegócio, né? Então, se a gente falar, por exemplo, vamos falar das estufas, né? A primeira estufa de plástico, acho que é da década de 40, né? Ou seja, não é uma novidade. Tudo isso, todas essas aplicações de plástico que a gente está falando aqui, não são coisas que estão sendo inventadas agora, são coisas que lá fora já existem, né? Então, as estufas, 1940, em Almeria, que acho que é uma É uma região, referência, né? Uma referência aí. acho que muita gente conhece e é muito legal, mas eles têm 40 mil hectares de estufa ali numa região super concentrada, né? Então, quem tiver a oportunidade de entrar no Google lá e colocar pedir uma imagem de satélite de Almeria, num primeiro momento pode achar, aqui é neve. Não, não é. Se observar direitinho, vai ver que o branquinho ali no sul da Espanha é estufa. E é uma estufa colada na outra, né? Aí você fala, nossa, tem muita estufa na Europa? Tem bastante estufa na Europa, mas a maior parte das estufas não estão na Europa. Estão ali China, Japão, Coreia, 85% das estufas do mundo estão nessa região, né? Então, apesar de ter muita estufa em Almeria, ali na Europa, ali na Ásia que fica situada A a maior maior parte. concentração, né? Um outro exemplo que eu acho que é legal comentar, que eu gosto muito, é o uso de mulching.
Em ordem de grandeza, assim, se a gente falar o que se utiliza de polietileno na China para fazer mulching, é o tamanho do mercado de polietileno no Brasil. Considerando tudo de polietileno, considerando caixa d'água, todas as aplicações de polietileno, né? Sacolinha, filmes, embalagens, ou seja, em ordem, mais ou menos, ordem de grandeza, o que se usa de polietileno para mulching na China é o mercado inteiro de polietileno no Brasil. Isso dá Olha ideia de só. quanto mulching se usa na China. Então, acho que é legal a gente compartilhar essas comparações só para mostrar que nós não estamos inventando a roda, né? O uso do plástico aí mundo afora é consolidado. O que a gente tem que fazer, e que a Tropical Estufas faz muito bem, adaptar toda essa tecnologia para as condições aqui do Brasil, Climáticas, né? Realidade nossa, né? Não é, adianta a gente querer pegar um conceito lá fora e querer aplicar 100% aqui no conceito, porque são realidades diferentes, são climas diferentes, são situações diferentes. exatamente. E aí, pode Você fez o falar. comentário de Israel, eu lembrei de uma coisa que você falando, são realidades diferentes. Então, por exemplo, naquela visita lá de Israel, eu vi produção de abacaxi em estufa. Na minha cabeça, falei, meu Deus, isso é coisa de maluco. Aí depois eu fui ver, não é coisa de maluco, Não, né? É uma não. realidade diferente. Lá, ele vende um abacaxi por US$ 10. Sim, Então, cabe, né? Então, é isso. exatamente. E Tecnologia. nessa mesma época aí, né, pegando seu gancho, eu lembrei de uma outra coisa. Eu com o Nelson aproveitamos e fomos para Espanha nessa época de Israel também, e nós vimos lá uma produção de mamão papaya, dentro de estufa. E Aí, nós falamos, putz, Nelson, no Brasil isso não acontece, não existe. E isso tem mais ou menos aí uns 5 anos, Ana. E você acredita que nós estamos montando projeto em cultivo estão fazendo. protegido agora nessa parte de mamão? Olha que incrível. É, Você vê é. como engata aí com mega tendências que nós estamos falando, que a realidade muda e o produtor ele começa a ver a tecnologia, ele entende que ele tem que vai ter menos mão de obra, vai acontecer essa questão, ele tem que buscar tecnologia, ele tem que aumentar a produtividade, produzir mais rápido em um menor espaço de tempo. É isso aí, é isso aí. Um outro exemplo que eu acho que vale comentar nesse sentido, porque a gente fala que no Brasil essas tecnologias estão crescendo muito rápido, é a irrigação de cana por gotejamento. Há um tempo atrás, existia aqui no Brasil, eram poucas áreas com irrigação de gotejo. E de 2 anos para cá, tem crescido de forma bastante significativa. Então, as mangueiras do gotejamento ficam enterradas, acho que, sei lá, 30, 40 centímetros, e ali elas ficam enterradas durante toda a vida do canavial. Então, o canavial, sei lá, vai ter 10 anos, a vida do canavial vai ser de 10 anos, as mangueiras ficam enterradas lá por 10 anos e você colocando água na quantidade certa, nutriente na quantidade certa, ou seja, exatamente naquele conceito de produzir mais usando menos recursos, né? Sim. Então, sim, as tecnologias estão vindo, lá fora usa-se muito mais plástico que aqui, mas essas tecnologias estão vindo para o Brasil e estão crescendo aqui de forma muito rápida. Todo dia tem uma nova aplicação que começa a ganhar corpo. A gente vê uma nova aplicação que começa a ganhar corpo aqui no Brasil. Sim. Ô, Ana, eu gostaria que você comentasse também, foi um projeto que você participou, junto com o Nelson e outros parceiros aí também, né? Acho que é um trabalho aí muito. Tenho orgulho de falar desse projeto, um projeto que é sobre o cacau lá na Bahia, lá. Isso também é um projeto que a Ana tem outras lideranças, com outros projetos, com outro desenvolvimento também do agro, né? Para desenvolver esses nichos aí, né, Ana? Sim. O projeto do Cacau foi muito interessante, o Zolder teve envolvido, que acho que está aí, o Nelson, viajamos para Bahia, trabalhamos muito, mas divertimos muito também, né, Nelson? Ó, o Nelson acabou de mandar uma mensagem, falou que o Eimar tá na nossa live aí também, Ana. Um abraço. Obrigado, Eimar. Um abraço, meu amigo. É,
Foi um projeto bastante interessante que o objetivo era desenvolver um processo de secagem de cacau para agregar valor ao cacau. Então, a secagem do cacau não pode ser nem muito rápida, nem muito lenta. Ela tem que seguir precisa ser ali num tempo intermediário para garantir que aquele cacau tenha boa qualidade e que depois possa ser usado para fazer, por exemplo, chocolate gourmet. Esse cacau para chocolate gourmet é muito mais valorizado que o cacau commodity. Então, o produtor vende com um preço muito superior. Agora, eu não E é tenho... importante, Ana, é importante destacar que quando vocês avançaram nesse projeto, junto com o Zoder também, que está na nossa live aí, ninguém meio que acreditava mais no cacau do Brasil, certo? Tinha lá, ninguém queria mais produzir cacau por vários fatores, pela doença que teve lá, e vocês falaram, não, nós precisamos intensificar, nós precisamos levar tecnologia, nós precisamos entender o que a gente pode melhorar para que esse pessoal produza cacau melhor, de uma outra forma, e esse cacau gourmet aí, né? Acho que é importante falar também o que esse pessoal estava passando, né? E qual era o ponto ali também, né? De desafio. Sim, sem dúvida. Eu acho que para o produtor que adotou a tecnologia, a estufa para secagem de cacau trouxe um diferencial, trouxe uma mudança no patamar da qualidade do cacau e, obviamente, mudança do patamar na qualidade significa mudança na quantidade de dinheiro no bolso, né? Que acho que é importante para todo mundo e isso que faz girar a roda da economia, né? Então, aquele projeto foi um projeto bastante interessante, sim. Foi a estufa, foi a tela, né? Envolvemos várias empresas, vários fornecedores de plástico, foi bem legal, bem legal. Um projeto E tá rodando ainda, viu? Tá rodando ainda, a gente sempre estamos por lá, o pessoal sempre tá aumentando os secadores aí, viu, Ana? Pessoal, a gente começa aí, pessoal do Pará nos procurar também aí e também desenvolver um pouco mais ali para a produção de cacau. E o pessoal do cacau também, né, tá numa outra, tá num outro nível agora também, né? Vai ter até um concurso agora aí, e tem alguns produtores de cacau lá também que vai disputar essa questão aí do cacau gourmet e de chocolate gourmet. Tão bem bacana, bem legal realmente aí. sim, foi bem legal aquele projeto. Sem dúvida. Ô, Ana, vamos falar sobre especificação dos produtos plásticos, né? Um pouco mais técnico aí, o que você fala para a gente aí relacionado a isso. Tá. Eu acho que esse é um ponto muito importante. Eu não consegui assistir todas as lives da Tropical, mas eu assisti uma com o Alessandro da Guiniger e que vocês falaram muito disso, né? Então, o plástico tem uma formulação. Às vezes a gente fala polietileno, para quem não é do mundo do plástico, acha que existe um polietileno, um polipropileno. E não é. Então, só para ter uma ideia, eu não sei o número exato, mas se eu tivesse que chutar, eu diria que a Braskem deve ter uns 180, 200 grades diferentes de polietileno e uns 100 de polipropileno. E quando o nosso cliente compra essa resina, ele vai escolher, vamos supor, dependendo do produto que ele quer produzir, ele vai escolher quais são as resinas adequadas, que vão dar características adequadas, as características adequadas para a aplicação. Então, se é uma aplicação que precisa de maior propriedade mecânica, se é uma aplicação que precisa de uma propriedade óptica diferenciada, e além de escolher as resinas entre todo esse universo que eu estou comentando que existe disponível no mercado, eles também vão colocar aditivos, cada aditivo vai gerar uma característica diferente no plástico. Então, fazer uma peça plástica, seja um filme de cobertura de estufa, seja uma tela de sombreamento, uma tela anti-inseto, um mulching, tem toda uma tecnologia e uma ciência por trás, né?
Então, é muito comum a gente ir aí para o mercado e escutar o pessoal falando, eu comprei uma lona. A gente do mundo do plástico não gosta muito de chamar de lona, não, porque a gente acha que esse termo lona dá a entender que se eu for ali na loja de material de construção, comprar aquela lona que a gente coloca no piso da casa quando vai reformar para não estragar. Se eu comprar essa lona e colocar lá no campo como mulch, ela vai funcionar. Ela não vai funcionar, porque ela não foi produzida para atender aquelas características, para atender os requisitos daquela aplicação, né? Então, quando o produtor for comprar um plástico, seja o filme, seja a tela, seja o mulching, seja a silobolsa, enfim, qualquer produto plástico para o campo, tem que se informar, tem que perguntar, tem que considerar quais são, em que região ele está, o que ele cultiva, qual é o tipo de manejo, aplica enxofre, não aplica enxofre. Então, tem que se informar muito para fazer uma compra certa. Porque qual que é a nossa preocupação? Como a gente comentou, muitas vezes, aquele produtor que vai usar uma solução plástica pela primeira vez, se ele vai lá e compra um plástico e aquele plástico falha, o que ele vai pensar? Esse negócio não funciona. Ele não vai pensar, eu comprei um plástico que não era adequado para a aplicação. Então, por isso é muito importante pesquisar, perguntar para o seu fornecedor, ter certeza de que você está comprando um plástico adequado para aquela aplicação para a aplicação que você precisa, né? Para não ter frustração, para garantir que o produto vai te dar o benefício, o produto plástico vai te dar o benefício que você espera e vai durar o tempo que você está projetando para que ele dure, né? Então é muito importante ter esse tipo de preocupação, de se informar e de buscar comprar o plástico que atenda aos requisitos da sua aplicação. Muito importante isso que você falou, concordo, complemento aí, né, aquela coisa, né, não vamos, às vezes o pessoal compara, né, banana com maçã, né, não é tudo a mesma coisa, né, não é, então tem que entender aonde que você está comprando esse material, é um produto caro, não é um produto barato, você está colocando um dinheiro ali, e infelizmente, como todo mercado, como todo profissional, tem muita empresa boa, e tem muita empresa que quer vender uma vez e depois valeu, amigão, seu dinheiro está aqui, você para lá e eu para cá e tudo certo. Então, o produtor ele tem sim que se atentar a esses termos aí, né, de garantia de produto, qual é a marca, qual é a garantia do fabricante, qual é o tipo de aplicação, como que eu tenho que aplicar, questão da matéria-prima. Qual é o meu manejo, né? Qual o meu manejo? Exatamente, exatamente. Então, plástico não é tudo plástico. Plástico para estufa, hoje a gente tem milhares de fabricantes, milhares de aplicações. A tela é a mesma coisa, o mouse é a mesma coisa, silo bolsa é a mesma coisa. Então, cuidado, né, com aquela coisa, né, de quem que eu estou comprando, né? Quem é o fornecedor que está me atendendo? Qual é a garantia que ele está me dando? Qual é o princípio aí da matéria-prima desse produto? Fantástico na sua colocação, realmente foi umas 3 lives atrás, nós falamos isso, e o produtor ele tem que se atentar sim a isso, não é somente olhar o preço ali e comprar o preço, olha o produto, porque às vezes ele está pagando um X hoje, vai durar menos um X para ele, ou às vezes não é nem durar, às vezes ele está aplicando um produto no clima errado, no manejo errado, na cultura errada. Então, e não vai ter a produtividade que ele espera. E vai gerar frustração, que não pode. O dinheiro aí ele é muito caro, é um produto muito caro. Então, se atente aí, produtor, se atente, pessoal, né, a empresa que você está buscando, qual é a garantia, quais são os fatores, qual é a questão aí de ficha técnica do produto, manejo. Então, existe uma série de coisas. Hoje, plástico, os fabricantes aí também, às vezes, não é tão claro, mas hoje não pode se aplicar plástico em qualquer situação. Eu falo de estufa. Hoje, a maioria dos produtores não sabe que plástico não se pode aplicar
em madeira. Porque não se fala, Ana. Porque não se fala isso. Né? Então, gente, tem que se atentar. Às vezes você compra um plástico que é para durar 3 anos, você aplica numa madeira, num prego, num martelo, vai durar 6 meses. Aí você vai correr atrás do fornecedor e vai falar, amigão, ó, tá aqui, ó, tá escrito aqui. Mas na hora da venda, ele não fala isso. Lógico, precisamos vender, mas o produtor também, gente, né? Temos que olhar para ele de uma outra forma. Então fica aí, a Ana falou muito bem nessa parte de especificação do produto. É assim embaixo, viu, Ana? Tem muita empresa aí que vende gato por lebre, né? Infelizmente. Ô, Ana, um assunto polêmico, polêmico, polêmico. Já teve algumas perguntas aqui durante a live aqui, mas a gente tem que falar. A gente tem que falar. Quando se fala em plástico, né? Eu tenho amigos ambientalistas, né? E antes da live já recebi aqui pedrada pra caramba. Sou franco a dizer pra você, viu? Sou franco a dizer pra você. Mas é bom a gente falar, né? Como é que fica essa questão do plástico pós-utilização. Acho que isso é um Sim, fator muito sério e como que a sim. Braskem trabalha isso e como que a Braskem trabalha com os seus fornecedores aí e como que replica para toda a cadeia isso, Ana. Sim, acho que essa questão, assim, como a gente já falou, né, desde o começo a gente está falando dos benefícios do plástico. Acho que isso é inquestionável, né? Então a gente sabe que tem tudo isso, obviamente, mas a gente não pode nunca perder o foco com relação ao destino correto desse plástico pós-consumo, né? E quando a gente fala de destino correto, pode ser até uma reutilização. Então, por exemplo, em algumas situações, silobolsa, por exemplo, eu abri o silobolsa, eu vou usar aquilo como proteção para as minhas máquinas. Ok, é uma reutilização. Mas de forma alguma pode queimar, de forma alguma enterrar, tem que dar um destino correto. Se não tem o que fazer, se ele não pode ser reutilizado, se ele não pode, se não tem um outro uso para aquele plástico, ele precisa ser reciclado, né? Então, acho que hoje eu tenho visto um movimento muito forte dentro da Braskem, nas empresas também de fornecedores de aditivo para plástico. Acho que a cadeia está começando a se mobilizar para a gente tratar a questão de economia circular desse plástico, desse resíduo plástico pós-consumo, né? E eu acho que a gente tem que se preocupar sim. As coisas estão começando a acontecer, mas também não acho que um elo da cadeia sozinho consegue fazer tudo. Então, a gente precisa se unir, a cadeia toda. Então, desde lá de trás, dos fornecedores de insumos e resinas, os transformadores, aqueles que estão ali no meio da cadeia, como Tropical Estufas e os produtores, todos nós temos que unir, porque a gente precisa, temos que nos unir para que a gente trabalhe essa cadeia, trabalhe toda a cadeia de forma a dar uma destinação correta para esse plástico pós-consumo. De forma alguma, a gente pode permitir que esse plástico fique no campo, causando algum tipo de poluição ambiental, né? Acho que um exemplo muito bem sucedido que a gente tem são as embalagens do Impev, né? Eu sei que ali tem toda uma questão diferente, que ali tem força de lei, mas assim, a maioria esmagadora das embalagens é recolhida. E eu fico muito feliz, a Braskem tem se envolvido muito com isso, com essas iniciativas de economia circular, e inclusive estamos começando iniciativas no agronegócio, né? Então, mas assim, o meu recado sim, a Braskem está começando, mas a gente precisa trabalhar como cadeia. Então, eu queria provocar todo mundo, né? Vamos tentar trabalhar junto. Quem tiver incomodado, levante a mão, vamos nos unir, porque não podemos mesmo, a gente precisa dar o destino correto para esse plástico. Como a gente já comentou, né, Guga? Ainda se utiliza muito pouco plástico no agro no Brasil, mas existe uma tendência disso crescer e a gente tem que resolver essa questão da destinação correta agora, não tem que esperar ter muito plástico no campo para resolver o problema, não. Então precisamos tratar esse assunto agora, né?
Então, do nosso lado, a Braskem começa a se movimentar, mas a minha provocação é para a gente trabalhar junto, toda a cadeia, né? Concordo, Ana. Eu acho que o assunto plástico é um assunto bastante polêmico, é bastante polêmico mesmo, né? A gente, algumas leis que vieram e a gente sai um pouco até do agro, né? Você vai falar em sacolinha plástica aí de supermercado, canudo, uma série de coisas aí que afeta o meio ambiente, mas não só o plástico, né? A gente tem vários fatores que afetam o meio ambiente, o carro, a indústria, o esgoto. Então tem uma série de coisas. E às vezes se generaliza por um ponto, uma questão. Eu vejo que eu visitei algumas empresas fabricantes de plástico para estufa, tá? Filme, cobertura, tela, e vi ali um conceito de relação ambiental muito bacana, tá? Visitei, e uma questão de reciclagem ali, Ana, bem bacana mesmo. Aqui em Bragança e outros municípios que a gente visita, a gente vê aquela projeção ali de alguns dias, o município faz o Limpa Campo, que eles fazem toda a reciclagem de plástico, então eles pedem para o produtor trazer tudo que é plástico, embalagem de defensivos, agrotóxicos, enfim, e plásticos e telas, então eles trazem isso para fazer a reciclagem. Hoje existem muitas empresas em todos os municípios de reciclagem, então se pode também fazer a mobilização aí de toda a cadeia, tanto do produtor quanto a indústria, como nós mesmos temos que ter aí o compromisso com o meio ambiente e aquela coisa, né? A consciência de cada um. O que eu estou fazendo com esse produto aqui? Esse produto que eu estou reutilizando, você colocou muito bem, eu posso reutilizar ele? Eu posso fazer aqui uma outra coberta? Eu posso fazer aqui uma outra operação aqui que não vai comprometer? Ótimo, maravilhoso, vamos fazer. Eu não posso, o que eu tenho que fazer com esse material? Eu acho que a consciência também é de cada um, porque hoje, Ana, existem vários meios para a gente poder fazer reciclagem. Sim, Não sim, faz quem não quer. Não sim. faz quem não quer. E aquela coisa, eu estou viajando, eu jogo uma sacolinha no meio da estrada, eu jogo uma bituca de cigarro no meio da estrada. Gente, então, né, tudo que acontece é consciência de cada um. É isso aí. E é um desperdício de recurso, né? Você falar, não vou reciclar um plástico que pode ser reciclado. Gente, aquilo é um recurso finito. E se tem oportunidade, se existe tecnologia para você transformar aquele plástico que não tem mais serventia para você num outro produto, nós temos que fazer aquilo que a gente falou lá de escassez de recursos, de mega tendência. Tem que aproveitar aquele recurso que já foi extraído e tirar todo o proveito possível dele, né, Guga? Sem dúvida, é fantástico. Ô, Ana, a gente tem papo aqui para a noite toda. É, o nosso tempo aqui já estoura aqui, senão o Instagram derruba nós. Minha amiga, eu deixo aí aberto as considerações finais aí para você, por favor. Primeiro, quero agradecer muito a oportunidade, como eu já disse no começo. Acho que a gente trabalha junto, fez projeto e a gente falou, a gente eu tive pensando qual foi a última vez que nós nos encontramos. Esse ano não teve feira, né? Então acho que a gente, Foi na Grishow do ano passado. eu acho que sim, ou AgriShow, Hortitec, AgriShow, não sei. Mas tem tempo que a gente não se vê, então agradeço muito o convite, assim, somos parceiros. É, acho que assim, a minha mensagem final acho que ninguém tem dúvida de que o agronegócio no Brasil é muito relevante e vai ser ainda muito importante e que eu tenho certeza de que o plástico vai ter uma participação muito especial nessa questão de aumento de produtividade e redução de consumo de recursos. E eu acredito muito nas soluções de plástico para o agronegócio. Então, estamos aí, estamos disponíveis. Quem tiver interesse em nos contatar, fazer novos projetos, outros secadores para outras oportunidades, contem comigo, contem com a Braskem. Ô, Ana, com certeza, estamos juntos aí. Você também sabe, uma parceirona nossa. Esse ano não teve
AgriShow para a gente estar junto lá, mas se Deus quiser o ano que vem vai ter, nós vamos estar junto. Em nome da Tropical Estufas, Ana, muito obrigado pela disponibilidade de estar aqui falando para o nosso pessoal, falando para esse público maravilhoso do agro, os nossos parceiros, nossos clientes, futuros. Hoje fomos longe, fomos até África hoje com os parceiros que nós temos de lá. Muito obrigado de verdade. Em nome do Nelson também eu agradeço aí a presença, Ana, e muito obrigado pela parceria e por estar aqui hoje falando com a gente nesse canal, tá? Muito obrigado mesmo. Um abraço. Tchau para todos. Obrigado, Ana. Pessoal, essa foi mais uma live da Tropical Estufas. Agradeço a presença de todos. Ficaram muitas perguntas aí para trás. É um assunto bastante relevante. Você aí que quer saber mais, que ficou aí com dúvida, manda para a gente aqui um direct. A gente vai encaminhar para a Ana também. Se a gente conseguir responder por aqui, a gente responde. Não fique aí com dúvida, pode enviar para a gente. E dizer que essa foi mais uma live da Tropical Estufas, que temos a missão de levar conteúdo relevante para o nosso agronegócio. Lembrando que essa foi a nossa primeira live de setembro. Temos a live da próxima quarta-feira, 19h30, que nós esperamos vocês aqui. E convide seu amigo, convide seu colega, convide aí o seu amigo do agronegócio para vir nessa live com a gente. Dizer também que a Tropical Estufas está sempre de braços abertos para desenvolver o seu projeto de cultivo protegido da melhor maneira possível e atender você da onde for. Nosso muito obrigado, boa noite para todo mundo aí, se cuide, paz e saúde a todos. E obrigado, Ana, novamente, um beijão enorme aí. Fica com Deus. Valeu, pessoal, obrigado. Tchau, tchau.